Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL. Muita coisa pra gente falar, saímos das finais de conferência, temos agora a semana do Pro Bowl, que, vamos dizer do seguinte jeito, não vai ter preview do Pro Bowl, né? A gente vai concentrar nossas energias já pensando no Super Bowl, San Francisco 49ers contra Kansas City Chiefs. No programa de hoje eu vou receber, já está aqui na linha, quem tá assistindo no YouTube tá vendo a foto do logo, que é o @oquarterback, Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, que se recusa a fazer um face review aqui no podcast Cara dos Esportes. A gente vai falar sobre o futuro dos dois times. A gente vai ter muito tempo pra falar sobre 49ers e Chiefs. Então hoje a gente vai falar sobre o futuro dos times eliminados nas finais de conferência, né? Detroit Lions, Baltimore Ravens. E vamos eleger os vencedores e perdedores da temporada, porque eu acho que é um bom momento, na minha opinião. Eu gosto de fazer isso na semana do Pro Bowl, porque vencedores e perdedores depois do Super Bowl é meio que, o vencedor é o campeão, perdedor os outros 31 times. E aqui eu acho que a gente pode ter uma visão mais subjetiva, né? Um pouco mais de nuance do que foi a temporada, porque, assim, soa legal você falar, tem um campeão e 31 perdedores, né? Mas a gente sabe que tem times que evoluíram, times que retrocederam, e é isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Felipe Lawrence, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Uma pergunta que não me ocorreu agora, não coloquei na pauta, então eu vou te colocar na fogueira, como eu sempre faço aqui no podcast. A pauta é mera desculpa pra eu fingir que tem alguma coisa preparada. Mas, Felipe, você acha que chegaram os dois times certos no Super Bowl? E aí, Gabriel, tudo bom? Primeiramente, né, boa noite para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast. Mas acho que, sim, pela lógica, sim, né? Sempre que chega no Super Bowl, chegam os dois times que mereceram chegar no Super Bowl, são os times que melhor jogaram, né? Que cresceram na hora certa e que chegam no Super Bowl, chegam por merecimento. A NFL é uma liga muito parelha, uma liga que tem uma disputa muito grande, né? Então, assim, você não dá para falar que quem chega nessa final não chega por méritos. É praticamente impossível dizer isso. Então, acho que se você falar que Kansas Chiefs e San Francisco 49ers não chegaram por méritos, está mentindo. Até porque o 49ers, na temporada inteira, um time que dominou, né, a NFC. O Kansas City Chiefs teve problemas durante a temporada, um time que a gente vinha falando, era um ataque que veio muito capengando durante a temporada, mas era uma defesa que vinha dominando, né? A gente sempre vinha falando aqui no podcast que era uma defesa, talvez a melhor defesa do Chiefs nessa era Patrick Mahomes e Andy Reid. E agora nos playoffs o ataque parece que deu um jeito, né? Não é um grande ataque do Chiefs dos últimos anos, mas é aquele ataque que a gente falava que, se for um ataque minimamente razoável, o Chiefs chega no Super Bowl, e chegou. Então acho que são dois times que estão no Super Bowl por méritos. Eu acho que vai ser uma grande partida nessa final. Concordo com você, mas hoje o assunto são os times que não chegaram no Super Bowl. Tem alguns desdobramentos bem interessantes sobre o Detroit Lions. Antes da gente entrar nessa discussão, lembrar que tá rolando uma promoção de Super Bowl por apenas R$50 no Pix. Você se torna apoiador do podcast Cara dos Esportes e tem acesso aos conteúdos exclusivos, como um episódio extra por semana e 2 newsletters por semana, por 6 meses. R$50, 6 meses. Aqui no podcast Cara dos Esportes, a cobertura da NFL não para com o Super Bowl. Tem mercado de contratações, draft, muita coisa pra gente discutir durante a off-season. Felipe vai participar aqui várias vezes do podcast durante a off-season. Promoção válida apenas para novos apoiadores. É enviar o Pix para a chave caradosesportes@gmail.com e mandar o comprovante por WhatsApp para o número 21 99896 3383. Vai estar na descrição, vai ter o link lá para você clicar e já abrir a janela no WhatsApp. Vou deixar tudo aqui na descrição, tudo explicadinho. Então não deixe de se tornar apoiador, você tem acesso aos conteúdos extras e ajuda o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Dado o recado, vamos falar sobre Detroit Lions, que teve uma grande notícia, uma notícia inesperada.
pela qual a gente tem que começar, Felipe. Ben Johnson, coordenador ofensivo da equipe, nome mais quente no mercado de head coaches, talvez o nome mais quente que eu me lembre, assim como head coach, né? Eu acho que dá pra colocar o hype dele, a empolgação por ele, na minha opinião, acima do Brian Daboll, que agora é o head coach dos Giants, que tinha muita empolgação também, foi muito disputado quando ele era coordenador ofensivo do Buffalo Bills, talvez Kyle Shanahan quando deixou o Atlanta Falcons, mas o Ben Johnson comunicou ao Washington Commanders e ao Seattle Seahawks que ele vai voltar para Detroit, vai ficar mais um ano nos Lions, que já era muito improvável ele ter ficado no último ano, ele retirou o nome dele de consideração para cargos em 2023 e agora ele repete a dose. Saíram notícias do Adam Schefter que a pedida salarial dele tá bem salgada. Pro Detroit Lions é gigantesco, Felipe. Eu acho que não tem nenhuma dúvida que é uma grande vitória pros Lions saber que eles vão continuar com o Ben Johnson para a próxima temporada. A minha questão é, foi uma boa decisão para o Ben Johnson? O Lions é uma grande notícia, né? Porque a gente sabe que o Ben Johnson é uma grande parte do sucesso ofensivo do Lions, né? A gente sabe que o Dan Campbell é realmente a força motriz daquele time, né? É o cara por trás das decisões ousadas daquele ataque, é o Dan Campbell, mas se você vê a mente tática, né, o arcabouço do ataque do Lions é o Ben Johnson. Então, se você mantendo esse cara naquele ataque por mais um ano, acho que é um bom sinal que o Jared Goff vai ter mais um ano de alto nível naquele ataque. Acho que você tendo o Sam Laporta com mais experiência, você tendo o Jahmyr Gibbs com mais experiência, né, o Amon-Ra St. Brown também, eu acho que é um ataque bem pujante. Acho que você tem acho que a decisão para ele ficar é controversa, mas assim, acho que no círculo da NFL, acho que os times vão ver bem torta essa visão dele ficar, mas assim, acho que é interessante pro time, pro Lions ficar, porque acho que ele vê uma janela de oportunidade de competir sério, né? Porque o Lions agora mudou de patamar, acho que é um time que vai brigar nas cabeças da NFC ano que vem. Então acho que a filosofia dele, né? Acho que a interpretação dele para ele continuar no Lions acho que esse time tem chance de brigar sério para chegar no Super Bowl ano que vem. Então eu vou continuar. O problema, a grande questão o outro lado da moeda é o seguinte: se o time bambear, ele pode ter perdido a chance de ouro. Porque eu escrevi no Twitter mais cedo. Esse ano você tinha uma vaga que talvez seja a vaga de técnico mais, assim, entre aspas, virgem da NFL, que é a do Washington Commanders. Porque você tem um time que mudou de dono, um dono endinheirado, você tem um general manager novo que vai ter carta branca para mudar o elenco todo, você tem a segunda escolha do draft, vai vir um quarterback novo, ou seja, não vai ter pressão, porque é um time que vai ter estádio novo, a torcida está em período de graça com um novo dono, com um novo técnico, vai ter uma corda muito longa para trabalhar. Então, assim, é uma situação ótima para um técnico novo. E é uma situação que não vai se repetir ano que vem. Então, mesmo que ano que vem você tenha vagas interessantes, vai ter vagas interessantes, provavelmente, pode ter Dallas Cowboys, New York Jets, New York Giants, possivelmente, você pode ter algumas vagas interessantes ano que vem, mas são vagas com mais pressão, não são vagas que você vai ter tranquilidade para trabalhar. E tem o lado, se o Lions tiver uma temporada abaixo do que se espera, os times podem usar isso do Ben Johnson ter recusado times 2 vezes e falar: poxa, eu não vou atrás desse cara que já recusou outros times 2 vezes, eu vou atrás de alguém que dá um nome mais quente. Uhum. Então é uma aposta. Ele está apostando no nome dele, está apostando no Lions, que ano que vem vai estar numa situação mais quente ainda, né? Vamos ver se isso vai dar certo ou não. A gente não pode subestimar o ego de um dono, ou vários, 2 no caso,
bilionário que é esnobado, né? Um dono e uma dona, né? O Seahawks tem uma dona. Ao mesmo tempo, o contraponto o Josh McDaniels teve oportunidade para ser head coach depois do que ele fez com os Colts, né? Então, imagino que se o Ben Johnson for o cara mesmo, ele vai ter oportunidade. Mas eu concordo plenamente com essa sua opinião sobre o cargo do Washington Commanders. É muito bom. Eu não sei se foi com você que eu tive o debate aqui no programa do ranking dos cargos abertos, e eu coloquei como o segundo mais atrativo, pelos motivos que você falou, né? E assim, ele não estaria substituindo o Bill Belichick no England, tá substituindo o Ron Rivera, que foi uma passagem ruim pro Washington, um dono que substitui o Dan Snyder, que provavelmente era o pior dono dos esportes dos Estados Unidos, e um ataque que tem talento, não é um ataque do Carolina Panthers recebendo o Bryce Young. Você tem um cara como o Drake May, como o Jayden Daniels e Terry McLaurin, algumas boas peças nesse ataque. Então, realmente é um risco grande. E sobre isso que você falou dos cargos, né? São cargos com mais pressão atrelada. Eu diria Eagles também pode ser um que abra, que aí eu acho que pela infraestrutura dos Eagles, eu acho que seria um ótimo lugar para trabalhar. Mas pensando aqui, você falou Cowboys, Giants e Jets. Jaguars eu não acho que seria um bom cargo. NFC Norte, não vejo. Talvez o Bears, depois que se não der certo o Iberflus por mais um ano. Então, eu realmente acho que é uma decisão muito arriscada. Pro Lions é excepcional. Foi como eu falei no podcast pós-rodada, eu tava bem pessimista quanto ao futuro dos Lions, porque justamente, ao que tudo indicava na época, seria sem o Ben Johnson o futuro. Com ele, eu acho que eu concordo com você, o Lions tá na primeira prateleira de times da NFC. Eu acho que você entrando na próxima temporada, você basicamente tem Eagles, Cowboys, 49ers e Lions acima dos demais na conferência. A questão é a seguinte, Felipe, já andando pro próximo tópico aqui na nossa pauta. Você acha que dá pra dar esse último passo com o Jared Goff? Porque os Rams chegaram no Super Bowl, perderam, chegaram à conclusão, certa ou errada, que eles precisavam de um outro quarterback, foram atrás do Matthew Stafford e venceram o título. Aqui, os Lions chegaram na final de conferência, não perderam por causa do Jared Goff, né? Eu falei sobre isso no podcast pós-rodada, meio de saco cheio de falar de decisão de quarta descida. Eu achei que não tive problema com as decisões do Dan Campbell, acho que a equipe teve um azar histórico para levar aquela virada, mas ao mesmo tempo a gente viu algumas das coisas que eu imagino que fez o Sean McVay olhar pro Jared Goff e pensar que ele precisava de um outro quarterback. A incapacidade do Goff de improvisar, de avançar leituras. Quando não tá a primeira leitura lá, o desempenho dele cai vertiginosamente. Ele é um dos quarterbacks mais estátuas na NFL atualmente. Você acha que dá pra dar esse último passo, que seria vencer o título, com o Goff? Eu acho que não, mas eu não sei se o Lions está em posição de melhorar a situação agora. Não sei se o mercado de quarterbacks dá essa abertura para o Lions fazer essa mudança agora nessa janela. Então, eu acho que pelo menos nessa próxima temporada, eu acho que o Lions vai ter que se virar de novo com o Goff. Eu acho que é o que eu disse, o ataque ele vai estar um pouco mais experiente. Então acho que o ataque vai dar uma evoluída nessa próxima temporada. Eu acho que os jogadores mais experientes, tendo mais um pouco mais de cancha, acho que você tem um pouco mais, vai ajudar um pouco o Jared Goff. Eu acho que você vai tirar um pouco da pressão dele. Então, exigindo um pouco menos do Jared Goff, acho que você consegue abrir um pouco mais o ataque. Mas eu concordo, acho que você tem uma situação em que você vai bater numa parede e caminhar uma conclusão que o Rams chegou, que, putz, se eu quero ganhar um título, eu preciso evoluir a posição de quarterback, não é o Jared Goff.
E a gente quase chegou nessa situação em que o Jared Goff se juntou a grandes quarterbacks da história como jogadores que chegaram a 2 times diferentes no Super Bowl, né? Que seria uma insanidade, né? Ele colocaria o nome dele com Kurt Warner, com Brady e Peyton Manning, né? Então seria um negócio... Seria insano. Mas... eu acho que nessa próxima temporada de 2024, não tem muito o que fazer. Até porque é o último ano de contrato dele, né? Exato, é o último ano de contrato, então acho que você não tem muito para onde correr. Eu acho que o mercado também não dá muitas opções para o que o Lions fazer. Acho que o Dan Campbell também é um cara que não vai abrir mão do Jared Goff depois do que fez nessa última temporada. Acho que é um cara que é um técnico que é muito leal aos jogadores, pelo que passa essa imagem, né? Então acho que vai confiar mais um ano no Jared Goff. Eu penso em quarterbacks, acho que quanto melhor o quarterback, maior a margem de erro que ele dá ao time dele, né? E não tem exemplo maior disso do que o Patrick Mahomes levar esse corpo de wide receivers dos Chiefs ao Super Bowl. Não tem margem de erro maior do que a que o Patrick Mahomes dá aos Chiefs. Acho que se um jogador chega no Super Bowl, ele tem condições de vencer o Super Bowl. Eu acho que é possível, é dentro de um cenário realista que o Goff possa vencer um Super Bowl. Mas tem que estar tudo absolutamente perfeito ao redor dele, e você vai precisar de algumas sortes ali em alguns jogos e tal, como a equipe não teve no domingo. Teve a chance de seguir aí os ensinamentos do Maestro Júnior e girar a faca no final do primeiro tempo, não fez e tal. Mas eu acho que é possível, e eu acho que é natural ele ter mais esse ano. 2024 é o último ano de contrato dele, e aí você vê o que você consegue fazer em 2025 se ele... Ele claramente ele impõe um piso, um teto mais baixo ao time, né? E eu acho que essa evolução que você citou do Sam Laporta, do Amon-Ra St. Brown, e eu acrescentaria também o Jameson Williams, pode ser bem importante, né? Porque o time já tem uma linha ofensiva fantástica. Um time que tem muito espaço na folha salarial também, né? O 6º time com mais espaço. Basicamente, se você é um defensor da NFL e você é free agent em 2024, os Lions deveriam ligar, porque... Claro, eu acho que a equipe precisa de mais um wide receiver, mas é claramente o calcanhar de Aquiles desse time foi a defesa, que foi tenebrosa em todos os aspectos, e a equipe precisa... É uma equipe que eu acho que precisa contratar no atacado até, não é uma peça aqui, não. Trazer 3, 4 cornerbacks, trazer 3 edge rushers e vamos tentar dar uma encorpada aqui, porque claramente, além dessa questão do Goff, é uma defesa muito ruim. É uma defesa muito ruim mesmo. Sim, eu concordo. E tem que ficar de olho também nessa questão do Aaron Glenn, né, que é o coordenador defensivo, que agora que o Ben Johnson ficou, é um nome que também está sendo entrevistado, e é um nome interessante também, é um cara que é um técnico muito experiente. É um nome interessante. É um nome experiente. Acho que se sair, acho que vai fazer falta. Então, assim, mas eu concordo que se você precisa contratar no atacado, precisa contratar, principalmente secundária, né? Você vai ter uma saída agora do C.J. Gardner-Johnson também, que é um jogador que fez uma temporada ruim agora no Lions. Você quer dizer que o C.J. Gardner-Johnson vai dar tchau? Vai dar tchau ao Lions, né? Depois daquela situação medonha, né? No jogo de domingo agora, que entrou para infâmia, né? Para os anais da história da NFL. Mas... Maior zica da história da NFL? Ou o Arthur Blank descendo pra sideline ainda é maior? Não, acho que o Arthur Blank descendo é porque é Super Bowl, né? Acho que aí é pior, né? É o Arthur Blank, dono dos Falcons, que ele desceu pra sideline no Super Bowl do Falcons e Patriots. No último minuto. E aí os Falcons levaram a virada. Mas vai sair, acho que vai ter que contratar muitos jogadores naquela defesa, porque realmente foi o calcanhar de Aquiles, né? E tem tirando o Aidan Hutchinson, que teve uma temporada boa, acho que você tem uma situação em que
você precisa reforçar aquela defesa até por conta de dar mais fôlego pro ataque, né? Porque se a defesa não consegue dar espaço para o ataque respirar, você coloca mais pressão no Jared Goff. A gente volta naquela questão que a gente estava falando agora há pouco, né? Que o quarterback, você tem um quarterback de teto mais limitado, você coloca muita pressão nele, ele vai espirrar, né? Ele vai cometer erros, ele vai lançar interceptações, ele vai fazer esse tipo de erro que custa o jogo. Ele vai lançar uma bola mais esticada que o wide receiver não vai conseguir receber numa final de conferência, que nem a gente viu nesse domingo. Então, é uma situação em que o Lions vai precisar pensar bem, e o Brad Holmes, que é o general manager, eu confio no trabalho dele, porque é um cara que ganhou o prêmio de executivo do ano, né, agora nessa última semana, um cara que fez um trabalho bom nessa última temporada, apesar de torto no draft, mas o ordem dos fatores não alterou o produto, né, no fim das contas, mas é um cara que fez um trabalho muito bom. Acho que pode repetir a dose agora nesse ano, e Alcon ser bem disso. Vai ter que sair contratando muitos jogadores na defesa para reforçar esse time para 2024. No final, se você muda lá o artigo da Wikipedia e coloca que os Lions selecionaram o Sam Laporta na primeira rodada, o Jack Campbell na segunda e o Jahmyr Gibbs na terceira, vira um ótimo draft, né? O problema é que é como você falou, né? A ordem aí das escolhas. Vamos falar sobre Baltimore Ravens. Aliás, Lions que tem o brasileiro Caio Briguente, né? Que trabalha no front office da equipe. Grande abraço pro Caio, que eu sei que não vai estar ouvindo, que ele é um canalha. Futuro do Baltimore Ravens. Cara, a forma como os Lions perderam é mais dolorosa. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas eu acho que era uma oportunidade de ouro pro Baltimore Ravens chegar no Super Bowl. Um ano em baixa dos Chiefs, um ano em baixa dos Bills, um ano que o Joe Burrow se machucou. E essa conferência, que já é duríssima, vai ficar mais ainda, né? Porque você imagina que os Chargers vão melhorar com o Jim Harbaugh, né? O céu é o limite pro CJ Stroud nos Texans. A divisão vai ficar muito difícil, né? Como eu falei, o retorno do Joe Burrow. A tendência é os Chiefs terem ataques melhores nas próximas temporadas. E desperdiçar uma atuação tão boa dessa defesa dos Ravens, que defesa é uma coisa que flutua mais de ano após ano, né? Defesa normalmente é uma aposta melhor que um grande ataque vai continuar um grande ataque por alguns anos do que defesa. A equipe ainda tem o risco sério de perder o Mike McDonald, né, que é o coordenador defensivo, e a sensação que dá, não sei se você concorda, Felipe, é que foi uma baita oportunidade desperdiçada. Eu concordo, acho que a sensação que dá até vendo os jogadores e o John Harbaugh falando depois do jogo é que eles sabem que foi uma oportunidade de ouro que eles perderam, exatamente por isso, porque é uma conferência muito complicada, uma conferência que ano que vem vai ficar ainda mais acirrada, porque virou uma guerra, virou uma corrida de armas, né? Porque você começou com o Patrick Mahomes, aí veio Josh Allen, e agora todo mundo quer um quarterback para chamar de seu, quer um técnico de ponta para chamar de seu, e virou uma corrida de armas, e todo ano agora vai ser essa disputa lá em cima, vai ser uma disputa muito de alto nível. Eu acho que você tem essa regressão à média nas defesas que pega muito de ano a ano, né? É muito difícil você ter uma defesa que mantém um nível alto ano a ano, porque a exigência atlética dos jogadores na defesa é maior do que no ataque, assim, porque você precisa de uma exigência coletiva dos jogadores da defesa maior do que no ataque. Então, você vai adicionar um ano a mais de idade nos jogadores, você vai ter rotatividade, vai ter jogador que vai sair, vai ter jogador que vai entrar, só vai ter o Mike McDonald, coordenador defensivo, que muito provavelmente vai sair também. Então, é uma situação do Ravens que eles desperdiçaram uma chance aqui que
eu diria que vai ser difícil de ser repetido. Eu acho que vai ser muito surpreendente do Ravens conseguir de novo chegar numa final de conferência como primeiro colocado da AFC. Acho que playoffs ano que vem é bem possível, porque é um time competente, tem Lamar Jackson, então é um ataque que vai continuar, acho que bem robusto, mas como primeiro colocado na AFC, difícil. Acho que você desperdiçou uma chance que não vai surgir de novo tão cedo, não. E os Ravens têm vários free agents, né? A defesa, como você falou, eles têm vários jogadores que foram importantes em contrato de 1 ano que se tornariam free agents, né? Por exemplo, a equipe vai perder o Jadeveon Clowney, né? A não ser que ele renove. Ele teve um ano totalmente inesperado, né? Talvez do nada, talvez a melhor temporada da carreira do Clowney, né? Tem o Kyle Van Noy, que estava jogando bem, o Justin Madebrook, que fez um grande ano. Secundária, por exemplo, Ronald Darby, que jogou um papel importante nessa secundária, é free agent. Patrick Queen é free agent também, e o time já tá pagando um dinheirão pro Roquan Smith. Então, você vai ter que acertar de novo esses ingredientes, né? E eu acho que você tendo um quarterback do nível do Lamar Jackson, você vai ter sempre a probabilidade. Mas, principalmente na AFC, a maior probabilidade é que os Ravens não vão chegar novamente. Assim como a maior probabilidade, mesmo sendo a NFC, a maior probabilidade é que os Lions não vão para próxima final da NFC. É como funciona a NFL, né? A menos que você tenha o Tom Brady ou o Patrick Mahomes, você não vai chegar todo ano na final de conferência, né? E realmente era o ano que o caminho parecia um pouquinho mais tranquilo do que normalmente, e os Ravens desperdiçaram uma chance. Assim, se você fala antes do jogo, os Chiefs vão marcar 17 pontos, eu acredito que a maioria dos torcedores e fãs de NFL iriam achar que os Ravens venceriam, e não conseguiram. E um cara que tem sido alvo de bastante crítica, como, assim, se você é um quarterback, você recebe um contrato ali de 45, 50 milhões de dólares, sempre vai ter pressão. É parte do emprego. É aquele meme lá daquela série do... Caramba, que o cara é publicitário, passado... That's what the money is for. Mad Men. Que ele fala, é pra isso que serve o dinheiro, né? É isso que você tem que falar pro Lamar. Você recebe esse dinheiro e a pressão é essa, né? É parte do emprego. Eu acho que tem muitas questões sobre o plano de jogo do Todd Monken, que eu achei horrível, ele que é o coordenador ofensivo, mas tem muita gente que já desconfiava do Lamar e ele não se ajudou nesse domingo, Felipe. Você acha que o desempenho dele nesse jogo, ele fez algumas jogadas malucas, mas também teve a interceptação horrorosa, assim, não pode um quarterback do nível dele lançar aquela interceptação? Mexe a forma como você vê o Lamar Jackson, o desempenho dele nesse domingo? Eu acho que você citou o Todd Monken, acho que o plano de jogo dele pra final de conferência foi muito ruim. Acho que o Lamar Jackson teve um problema sério de improvisação durante a temporada toda. E ficou bem evidente na final de conferência esses problemas dele, né? Ele é um cara que normalmente ele vinha conseguindo, ele improvisava bem, né? Ele correndo com a bola e conseguia estender a jogada saindo do pocket, mas nessa última temporada ele teve mais dificuldades. Não sei se tentou mudar um pouco a característica de jogo dele para tentar lançar mais a bola. Não sei se foi uma orientação do Todd Monken, não sei se foi algo que ele treinou durante a off-season, mas algo que não deu muito certo. Eu acho que vai ser uma coisa que ele precisa trabalhar nessa off-season para voltar um pouco ao que ele vinha fazendo. Obviamente, ele vai ganhar o MVP agora nessa semana agora, mas ele vai precisar voltar um pouco às origens dele, porque é um jogador que que improvisava muito bem com a bola nas mãos, mas nessa temporada eu achei que cometeu alguns erros de decisão que eu não vi ele cometendo nos anos anteriores. E eu acho que é muita questão de coaching, muita questão de como ele recebe as informações no ouvido dele, e também muita questão de como ele interpreta o jogo, de como ele está vendo
o jogo, de como ele vê as pessoas falando do jogo dele, de como que as pessoas querem que ele jogue como quarterback. Acho que tem muito disso. E acho que ele precisa tirar um pouco desse ruído e voltar a ser ele mesmo, Lamar Jackson, para jogar futebol americano que ele sabe jogar. Mas acho que não afeta muito a minha opinião deles como jogador, o que aconteceu na final de conferência. Acho que é um cara muito novo, a gente esquece disso, que ele é um cara muito novo. Acho que ele tem muita evolução ainda dele como jogador. Acho que ele vai aprender o que aconteceu nessa final de conferência e vai evoluir em cima disso. Ele completou 27 anos esse mês, né? Ele é muito novo pra posição de quarterback, e eu concordo, não muda a forma. Pra mim, ele é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL. Vai ser um pouco awkward, né? Ele ganhando o MVP nessa semana, né? Mas é a realidade. O prêmio tinha que ser entregue logo depois do fim da temporada regular, né? Porque acaba sendo muito influenciada a nossa visão, mas a votação já tá finalizada desde o fim da temporada regular. Eu concordo, ele parecia muito hesitante na hora de correr com a bola no domingo, né? Não sei se foi alguma questão física, mas várias vezes parecia que ele tinha a oportunidade e ele não correu com a bola. E parece mesmo que é ele, sei lá, ele vai correr com a bola, aí vem na cabeça dele a cara do Bill Polian, né? Que era o general manager dos Colts, que falou que o Lamar Jackson deveria ser um wide receiver na NFL, né? Mas foi meio assim. E eu senti falta de corrida desenhada com o Lamar no domingo, porque, se eu não me engano, foram 2 que funcionaram bem. E a questão, o Lamar na minha opinião, tipo, Michael Vick, Cam Newton e Lamar. Os 3 melhores quarterbacks correndo com a bola na história da NFL. E ele tem a velocidade, ele tem a agilidade e ele se protege bem. Eu não sei por que você não chamaria mais corridas desenhadas pra ele, né? Me pareceu não sei. Pode rolar aquela história de vou estender aqui o contrato e tal, mas eu também quero correr menos com a bola. Pode ser uma coisa do tipo também, mas eu não acho que ajuda o estilo de jogo dele. Eu acho que você tira parte do que faz ele ser especial. Ele é um grande passador, como passador puro e simplesmente ele é um dos melhores da NFL, mas eu não entendo no que ajuda os Ravens e o Lamar não ter essas corridas desenhadas. E você olha pro jogo entre Chiefs e Bills, os Bills puniram bastante os Chiefs com as corridas com o Josh Allen, né? E corridas desenhadas e tal. Eu achei que, se eu tivesse que apontar um grande erro do Todd Monken, na minha opinião, foi essa, né? Isso e ter 6 corridas de running backs, né, no jogo foi totalmente bizarro. Sim. Mas não entendo por que esse time não correu mais com a bola com o Lamar. Eu concordo. E você via também o Lamar Jackson, ele corria muito para trás com a bola, ele estendia muito a jogada para trás da linha, né, do backfield. Acho que e aconteceu isso também durante a temporada regular. Então eu acho que foi uma situação em que me pareceu muito. Eu acho que é questão mesmo de coaching, é questão da cabeça dele tentando se provar como quarterback. Acho que é ruído que ele precisa eliminar durante a temporada do off-season para voltar nessa próxima temporada, voltar um pouco às origens dele mesmo. Concordo. E no geral eu achei que o Todd Monken fez um ano bom e melhorou o ataque dos Ravens, né? Em relação ao que era com o Greg Roman, teve reforços. Claro, a chegada do Zay Flowers foi muito importante. Tudo bem que ele prejudicou ali no final, na final da AFC, né? Mas, enfim. Acho que os Ravens estão na briga, mas vai ser uma briga bem mais dura na próxima temporada. Vencedores e perdedores da temporada. Antes, se você estiver escutando o podcast, não deixe de se inscrever, seja no YouTube, no Spotify, no aplicativo de podcast que você escuta. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, ajuda bastante a classificação ali nos rankings e tal. Indica para os amigos que gostam de NFL, que gostam de NBA, aquela coisa de sempre. O podcast teve um crescimento incrível nessa temporada, mas o céu é o limite. Eu separei 3 de cada, a gente combinou 2, mas eu separei 3 de cada, caso a gente coloque um igual, Felipe. Mas vamos começar positivo. Um vencedor, na sua opinião. Meu primeiro vencedor é Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers. Tá na minha lista também. Eu coloquei ele lá no início da temporada, eu coloquei ele como uma das minhas previsões ousadas era que ele seria
seria essa a única temporada dele como quarterback do Packers. Claramente não será. Ele será o quarterback do Packers em 2024, porque ele teve uma temporada muito boa, né? Terminou com 32 touchdowns, 11 interceptações. Então acho que assim, é um cara que teve um primeiro mês de temporada, um primeiro mês e meio de temporada bem turbulento, né? Teve muito questionamento nesse primeiro mês e meio de temporada. Acho que foi normal, né? Agora olhando retrospectivamente, é normal, né? Porque foi o primeiro mês e meio dele de temporada como titular, né? Na NFL, então acho que é normal isso, ele tá se acostumando com o jogo, tá se acostumando realmente agora como um quarterback titular, com a velocidade de jogo, etc. Ele se aclimatou muito bem, né? Ele realmente dominou a posição. É um cara que você via que, assim, você vê que ele tá com rodinha ainda, né? Um cara que ainda ainda não tá dominando totalmente o ataque, né, do Matt LaFleur, mas você vê pedaços, assim, você vê lampejos de algo que pode ser muito bom a partir do ano que vem. Acho que você vai começar a abrir mais esse ataque com o Jordan Love a partir de 2024. É um cara que acho que é um cara que vai crescer a partir do ano que vem. Então, para mim foi um dos grandes vencedores, porque a minha suposição lá no início da temporada eu achava que esse ataque do Packers estava sendo montado para o Jordan Love falhar, porque era um ataque muito inexperiente. Eu achava que o Jordan Love, pela inexperiência dele, ele ia falhar nesse ataque. Obviamente não foi o que aconteceu. Ele conseguiu pegar esse ataque e conseguiu extrair o melhor desse ataque. Então acho que agora, olhando para 2024, é um cara que vai crescer muito nesse ataque. Acho que é um jogador que demonstrou que realmente ganhou mais uma temporada para realmente se firmar como quarterback titular do Packers. Ele fez uma coisa que o Aaron Rodgers nunca conseguiu fazer em Green Bay, que foi trabalhar com wide receiver jovens, né? Porque o próprio Christian Watson, que era o cara ali de mais nome, né? Ele acabou não jogando parte da temporada por lesão, né? Ele usou muito bem o Romeo Doubs, o Jaden Reed, o Tyrande, né? O Luke Musgrave, e esse ataque foi muito bem, por isso que tá na minha lista também como vencedor. E teve um momento ali na final no Divisional Round, que ele tentou pegar a defesa do 49ers com 12 em campo. Aí, o Aaron Rodgers morreu e reencarnou no Jordan Love, né? Eles encontraram mais um, que é bizarro de você pensar. E realmente se você pega ali o último mês da temporada, dezembro e início de janeiro, ele foi um dos melhores quarterbacks na NFL, né? E não é passando a bola para um grande grupo de wide receivers, é promissor, mas ninguém estabelecido, né? Acho que os Packers estão numa ótima posição e encontraram mais um. O quão grande é o teto dele a gente vai ver nos próximos anos, mas ele fez mais do que suficiente para você entrar em 2024 com ele como titular e se sentindo bem, né? Não é aquela coisa ali meio decepcionado. É um cara que deixa a torcida com otimismo. Um vencedor para mim que é parecido, acho que é mais ou menos nessa mesma linha, é o Houston Texans e o CJ Stroud. Eu sei que eu e você não éramos os grandes entusiastas do CJ Stroud. Aliás, um podcast ruim para as nossas previsões de antes da temporada. Mas ele fez o que, na minha opinião, foi a melhor temporada de calouro que eu já vi de um quarterback. Eu ainda não gosto da troca para subir para selecionar o Will Anderson. Não teria feito. E eu acho que ele virou um jogador muito bom, mas é aquilo, né? Você dá múltiplas escolhas de primeira rodada num não quarterback, eu não acho que é um bom investimento. Mas os Texans têm um caminhão de espaço na folha salarial. Um quarterback que já mostrou ter condições de competir no mais alto nível. E você tem aí pelo menos mais 3 anos de CJ Stroud no quarterback, no contrato de calouro, sem você ter que dar extensão para ele ainda. É o melhor cenário possível que você pode ter na NFL. O quarterback de alto nível no contrato de calouro é o maior cheat code que existe na NFL. Você vai ter um quarterback calouro, um contrato de novato, né? Você tem um técnico que se mostrou muito promissor, você tem uma defesa com jogadores também com uma perspectiva muito boa. Então, assim, você
você tem elementos lá que são sementes de times que crescem, né? São sementes de times que mostram que vão evoluindo ao longo dos anos. Então acho que realmente a gente não era muito entusiasta, né, do CJ Stroud, mas é um cara que evoluiu muito durante a temporada. Ele, assim, uma das coisas que falavam muito antes do draft, ele realmente mostrou durante a temporada, é que ele é um cara que é estudioso, um cara que realmente é esforçado, né, um cara que realmente conseguiu se provar que consegue ser um quarterback titular na NFL. Então, parabéns para ele. Então, acho que é um cara que você conseguiu mostrar muito bem isso, que, né, a habilidade atlética dele, que era muito escondida em Ohio State, e ficou agora evidente que existe, né, existe realmente. Ele conseguiu mostrar isso no Houston Texans. Então, muito por conta do trabalho do Ben Slowick, né, o coordenador ofensivo, que vai continuar por mais um ano no Texans, que é uma ótima notícia. Eu acabei de ver então, aqui, renovou com o Houston Texans, Bob Slowick, na verdade. Parece que vai receber um baita aumento. O que está acontecendo com esses coordenadores ofensivos prodígios? Não faço a menor ideia, mas acho que assim, acho que é muito questão de você tentar colocar em cima do jogador que dos ataques que estão evoluindo, né? Acho que eles estão vendo uma tendência de alta e querem tentar ver se conseguem arrancar algo melhor no ano seguinte. Não sei. Cara, eu acho muito arriscado isso pra carreira deles, porque eu também. Alguns anos atrás, quem era esse jovem coordenador ofensivo que ia ser head coach inevitavelmente era o Kellen Moore. E aí o Kellen Moore já tá no terceiro time depois que ele deixou o Dallas Cowboys e não tá perto de se tornar head coach, né? Eu acho que muitas vezes ser coordenador você tem a oportunidade e você vai, né? E aí é aquela coisa, fake it until you make it, né? Porque você nunca vai estar pronto pro cargo de head coach, né? É um cargo muito grande, né? Mas eu acho que é muito risco pros dois. Muito risco pros dois. Ótimo pro Texans e ótimo pros Lions. Exatamente. E acho que você tem do DeMarco Ryans lá também, que é um cara que realmente mostrou que consegue coordenar aquele time, né? Ele se tornou entre aspas, CEO daquela equipe, né? Então acho que é um time muito promissor. Acho que é um time que vai evoluir nessa próxima temporada. Acho que é um time que se posiciona talvez como favorito na divisão. Então acho que até acima do Jacksonville Jaguars. Então acho que é um time que vai fazer barulho. Não sei se um dos favoritos da AFC, acho que é muito cedo para falar isso, mas dentro da divisão, com certeza. É um bom gancho para a entrada aqui do meu perdedor, que é o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence de tabela, o Jacksonville Jaguars, eu acho que é um dos quarterbacks que a percepção dele acho que mais piorou nessa temporada. Um ano muito ruim, mesmo antes dele se machucar. E eu vinha batendo nessa tecla cedo, que ele não estava jogando bem. Eu não gostei do ano do Doug Peterson. E eu acho que é um ataque que tenta proteger muito o Trevor Lawrence, tenta simplificar muito tudo que ele faz e não exige, né? E eu acho que não faz ele dar um salto na evolução. Mas ao mesmo tempo, a forma como ele jogou me faz pensar, será que o Doug Peterson não tá vendo que o Trevor Lawrence não tá pronto para você exigir mais, e por isso que ele tenta fazer isso tudo? De qualquer jeito, é um time que tinha expectativa alta. O Trevor Lawrence tinha, assim, acho que era top 10 entre favoritos para MVP nas odds no site de apostas, né, na última temporada. E se ele não fosse uma primeira escolha geral, a forma como ele jogou esse ano, eu acho que traria muitos questionamentos muito maiores do que ele vai ter entrando na próxima temporada, porque, claro, o investimento é grande, ele é um cara que era um baita prospecto entrando na NFL, mas eu não acho que ele chegou sequer perto ainda do que a gente esperava dele no draft de 2021, né, se não me engano. Não, ele não chegou nem perto do que se esperava, né, do que... Assim, a gente... Não sei se quem tá ouvindo a gente acompanhou a temporada do draft, né, de 2021, e acompanhou a carreira do Trevor Lawrence quando ele jogava em Clemson, mas ele vinha como
a grande estrela do, assim, era o grande quarterback desde Andrew Luck. Então, assim, era um quarterback que seria o escolhido. Sim, então, assim, era uma situação em que É um o hype cara comparável seria... do Caleb Williams esse ano? O do Caleb Williams acho que é maior. Mas é comparável, pelo Acho menos. que o do Caleb Williams é comparável. Acho que o do Caleb Williams é maior do que o do Trevor Lawrence já. Mas acho que, assim, o Trevor Lawrence era um negócio muito grande. Ele não tá correspondendo. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não acho que o Trevor Lawrence tá jogando mal. Assim, não é um quarterback que tá jogando mal. Mas não tá nem de longe correspondendo às expectativas. E isso passa uma imagem ruim. Então, acho que esse é o problema. Se ele fosse um quarterback de terceiro, quarto, quinto round, e eu discordo de você. Se ele fosse um quarterback de terceiro, quarto, quinto round, eu acho que a cobrança seria menor. Acho que as pessoas não estariam tão cobrando tanto dele assim. Acho que estariam, pô, beleza. Ele é um quarterback limitado, a gente tem que procurar um quarterback novo. Mas acho que dá para segurar. Acho que estariam vendo o Jaguars meio que naquele quarterback hell. Mas acho que nesse momento, por conta de ser o Trevor Lawrence, primeira escolha do draft, ainda tem uma corda para esticar. Eu acho que ele ainda tem potencial para alcançar o potencial que ele teve no college, porque é um jogador de qualidade imensa. Se vai alcançar ou não, aí eu acho que é um problema da comissão técnica do Jaguars. Eu acho que o problema passa pelo Doug Peterson, que eu acho que não é um cara aqui para desenvolver o Trevor Lawrence. Então acho que mais um ano com o Doug Peterson lá no Jaguars, acho que vai ser ruim pro Trevor Lawrence. Acho que ano que vem a gente vai estar falando aqui numa situação de questionamento mais pesado ainda pro Trevor Lawrence, a não ser que ele realmente tenha um pulo de produção, de ter uma evolução assim transcendental própria. Não sei se ele vai treinar na off-season e conseguir fazer algo dele próprio, mas vai ser uma situação em que ele vai sofrer um questionamento bem forte ano que vem se ele não conseguir fazer uma evolução grande. Eu achei que o Doug Peterson seria demitido. Na reta final da temporada, vários rumores fortes sobre insatisfação e tal. Ele ganhou um voto de confiança, mas realmente, ele não... O ano dele foi muito ruim e... ele tem uma tarefa gigantesca, que é fazer o Trevor Lawrence jogar. E ele não tem sido nem perto ainda do que ele... Eu acho que o fato da gente ainda acreditar que o Trevor Lawrence pode vir a ser um grande quarterback é o que eu quis dizer dele ser a primeira escolha geral e ele ter ainda essa expectativa, essa boa vontade, eu diria, né? Acho que a gente ainda acha que ele pode alcançar aquele potencial, mas tá passando tempo, né? E nada ainda. Qual que é o seu perdedor? Meu perdedor é o Philadelphia Eagles. Não posso falar dos nossos rivais. Que pena, aqui, né? Triste. Né? Nossa, muito triste. Triste, eu vou lamentar aqui falar do Philadelphia Eagles, mas... Tu viu o treinador de linha defensiva que eles contrataram? O tamanho do cara? Tamanho do cidadão, né? Ele é maior que o Jordan Davis. Os jogadores. Porra. O cara é maior do que os jogadores. Porra. Tem um vídeo dele no aquecimento com os jogadores do Seahawks que é impressionante, cara. É impressionante. O maluco é gigantesco, mas assim, reformulou a comissão técnica toda, né? De uma forma bem agressiva. Então, é isso que eu falo. O Eagles é um dos perdedores da temporada porque vice-campeão da NFL, né? Ainda é o atual vice-campeão da NFL, veio com uma perspectiva muito elevada, né? Uma expectativa muito grande, e a gente viu o que aconteceu, né? O Nick Sirianni presepada atrás de presepada, e o time caiu, tropeçou nas próprias pernas, e teve uma segunda metade da temporada terrível, colocou Matt Patricia para comandar a defesa caiu, o Jalen Hurts não conseguiu entender o ataque do Brian Johnson,
E agora, não entendi a razão pelo time ter mantido o Nick Sirianni. Por que você vai manter o Nick Sirianni e deu a chance dele reformular de novo a comissão técnica? Eu não entendi a lógica por trás disso, porque você deu a chance de novo dele reformular a comissão técnica e ele realmente remontou de novo a comissão técnica e agora trouxe Kellen Moore, que vem de um trabalho ruim lá no Chargers, e trouxe o Vic Fangio, que vem de um trabalho razoável lá no Miami Dolphins, né? É um cara que é uma mente defensiva, mas assim é aquela coisa, né? A gente é meio uma história, um cara, um medalhão, né? Então assim não é uma história, não é um cara que pode entregar e vai ser uma sombra enorme em cima do Nick Sirianni. Então é um time que decepcionou muito a torcida, acho que decepcionou muito quem assiste a NFL, só não decepcionou os rivais da NFC. Então acho que é um time que precisa melhorar muito nessa temporada. Que tem as armas lá, acho que é um time que... Esse que é o problema, porque foi um problema de... A gente falou num podcast anterior aqui, é um problema de técnico, porque é um time que tem as armas, tem os jogadores, mas claramente foi um problema de técnico. E agora a bomba tá na mão do Nick Sirianni. Então ele precisa fazer aquele time andar de novo, porque a cabeça dele tá a prêmio agora. Eu acho que é uma decisão meio desesperada de tentar salvar algo que eu não sei se tem como salvar, né? Você trazer dois caras de fora, assim, de uma vez só, caras, nomes consagrados, né, de outros times, é difícil pra mim ver funcionar, né? E é um risco muito grande. O Nick Sirianni trouxe, quer dizer, imagino que veio a ordem de cima, né? Mas o Vic Fangio é o cara perfeito, assim, pra, tipo, semana 9, porra, não tá dando certo, estamos 3-6. Ele é o cara perfeito pra assumir como interino, né, no Philadelphia Eagles, né? Então ele trouxe o cara ali que pode ser o substituto dele de forma interina, né? Até o próprio Kellen Moore também poderia ser, né? Mas é difícil pra mim. O Vic Fangio, eu acho que ele terminou muito bem a temporada com o Miami Dolphins. Eu acho que é uma grande contratação. Só que eu tenho medo porque o esquema dele exige muito dos cornerbacks da equipe. E eu achei que foi o grande ponto fraco da equipe na temporada, né? Eu achei que tanto o Bradbury quanto o Darius Slay jogaram muito mal. E eu tenho um pouco de medo dessa defesa do Vic Fangio sem ter esses cornerbacks confiáveis, né? E concordo, os Eagles, para a expectativa que eles tinham, o ano que eles tiveram, e não entendo manter o Nick Sirianni nessas condições aí, que ele já entra totalmente pressionado. Nunca... Eu falo isso aqui sempre. Você consegue pensar em algum exemplo de um cara tão pressionado assim, voltar pro cargo e dar certo, se recuperar? Eu não consigo pensar num exemplo desse. Não tem. É impossível. A pessoa é demitida no fim das contas, porque o primeiro erro a torcida vai cair em cima. O Jeffrey Lurie, que é o dono, também já vai estar com uma vontade em cima do técnico. Não tem como. É uma situação que não tem como dar certo. Meio que você pensa em terminar com a pessoa, né? Quando você já pensou em terminar com a pessoa, você já terminou, né? Então... Enfim, o meu outro vencedor aqui, eu tinha colocado Jordan Love também, mas como eu falei, coloquei um terceiro ali por segurança. A gente pode passar um pouco mais rápido por esses. Eu botei Los Angeles Rams, que era um time que parecia caminhar numa reconstrução de um rebuild completo. Parecia que Cooper Kupp e Aaron Donald seriam trocados ao longo da temporada e o Stafford se aposentaria. O Sean McVay quase deixou a equipe, ao que tudo indica. E o time teve um ano muito bom. Chegou aos playoffs, fez um jogo duríssimo contra o Detroit Lions. O Stafford teve uma temporada muito boa. Kupp jogou bem, Aaron Donald jogou bem. Teve aí surgimento do Puka Nacua, que acho que já faz uma das melhores duplas de wide receivers da NFL com o Cooper Kupp. A linha ofensiva melhorou, a equipe teve um bom draft, encontrou jogadores ali pontuais, assim, que não são estrelas, mas que jogam em bom nível. E eu acho que é um time que, eu falei de 49ers, Lions, Cowboys e Eagles meio que estarem num patamar, assim, a primeira tier, né, da NFC. Eu acho que os Rams estão logo ali abaixo. Eu acho que é um time que, dependendo da off-season, pode se inserir nessa categoria.
Eu concordo, acho que é um time que a gente não via muita perspectiva para esse time, porque é um time que parecia que ia entrar numa reconstrução meio pesada, né? A gente via que, pô, será que o Matthew Stafford tem lenha para queimar? Será que é um cara que já tá nos territórios da carreira? Mas a gente viu que ele ainda tem alguma lenha para queimar e agora o time vai ter, talvez tenha finalmente uma escolha de primeiro round, né? Se o time não tocar, então acho que tem uma perspectiva boa para essa temporada. Acho que é um time que pode crescer, sai da temporada com uma nota boa, então acho que é um time que é legal para ver acompanhar o que vai fazer agora em 2024. O seu outro vencedor, qual é? Meu outro vencedor é o Baker Mayfield. Verdade. Então, é um cara que veio muito desacreditado, né? Ele, primeira escolha do draft, parecia que ia ser a solução lá no Cleveland Browns. Aí foi rifado, parecia que ia ser aquele jogador que ia ser a reserva, que ia rodar por vários times, e agora parece que se firmou lá no Tampa Bay Buccaneers. Não sei se para sempre, mas como a gente falou do Jordan Love, é um cara que no Tampa Bay Buccaneers ele ganhou mais uma temporada como titular. Ele fez uma temporada relativamente boa, né? Acho que ele vai sentir um pouco a saída do David Canales, né? Do coordenador ofensivo, que foi pro Carolina Panthers, mas acho que é um cara que conseguiu reviver a carreira. Eu gosto do Baker Mayfield, acho que é um jogador que é esforçado, acho que ele é muito mal visto por conta da marra dele, mas acho que é um jogador que consegue jogar bem, acho que é um cara que complementa bem as equipes em que ele joga, um cara que consegue obedecer bem o que pedem. Acho que eu gostei do que ele fez nessa temporada pelo Buccaneers, levou o time até os playoffs, competiu nos playoffs, e acho que chega em 2024 bem uma moral, chegar com moral lá no Buccaneers como titular. Concordo. Eu acho que é divertido ter o Baker Mayfield como um cara relevante, né? Eu gosto da personalidade dele, porque os quarterbacks são meio parecidos, a maioria deles, né? Aquele cara mais robô e tal, e ele não, ele é um cara mais que comemora, que grita, que tem declarações legais e tal. E ele realmente é um cara que entrou com expectativas baixíssimas. E ele é meio... Acho que é não no mesmo nível, né? Mas ele meio que sai dessa temporada como o Geno Smith saiu de 2023, né? Um cara que você tinha como ponte, mas que pode ser uma ponte um pouco mais longa, né? Um contrato ali de 2, 3 anos. Eu imagino que é por isso, mais ou menos, que ele vai assinar com os Bucks, né? A questão é, saiu o coordenador ofensivo e tem chance do Mike Evans sair também, né? Que é o principal wide receiver da equipe, um dos melhores jogadores da história da franquia, não é nenhum absurdo dizer, talvez o maior jogador da história da franquia. O Warren Sapp, provavelmente, né? É o maior, né? Acho que sim, acho que talvez acho que é o maior jogador da franquia, se você descontar o Tom Brady, né? Acho que... mas o Tom Brady passou tão pouco. Mas Não, mas... não tem jeito. Mas eu acho legal ter o Baker Mayfield, assim, no meio, assim, jogando jogos relevantes. Sim. E ele é um cara divertido de se ver, né? Eu já falei meus 3 vencedores. Meu último perdedor aqui pra gente encerrar, Bryce Young. Aliás, eu tenho 2 aqui. O Bryce Young, que, cara, pra um quarterback que jogou uma primeira escolha geral, que jogou o ano inteiro, difícil pensar numa temporada pior do que a que ele teve. E eu acho que o mais desesperador é que a perspectiva de melhora no nível de talento não é boa, porque o time não tem muitos ativos no draft. E um cara que foi a primeira escolha geral era meio que consenso ali. Não consenso, né? Mas a maioria das pessoas tinha ele como quarterback número 1. Eu tinha ele como quarterback número 1. E tudo bem, você pode fazer todas as ressalvas do mundo, mas ele também não se ajudou e ele vai entrar sob muita pressão no segundo ano. Vai entrar sob muita pressão. É um time que falta talento naquela equipe, né? É um time que vai entrar numa reconstrução meio pesada. E eu não sei quanta corda vai ter, porque vai chegar naquela situação em que ele vai ser o quarterback de uma equipe que não draftou mais, né? Porque não é mais o general manager que o draftou e não é mais o técnico que o draftou. A única pessoa que vai bancar lá é o David Tepper, que é o dono. E aí a gente vai ter que ver até que ponto o David Tepper vai realmente o bancar, né? Porque se o Tepper realmente agora
realmente botar a cabeça no lugar e realmente se afastar um pouco e deixar os caras trabalharem, talvez a situação seja, daqui a alguns anos, 1 ou 2 anos, o David Canales chega e fala, pô, eu quero draftar o meu próprio quarterback, um cara que se encaixe no meu esquema ofensivo. E aí vamos escolher um novo quarterback. Então, seria uma pena, porque o Bryce Young é um quarterback muito talentoso. Na situação certa, era para dar certo na NFL, porque ele era um dos quarterbacks mais talentosos que saíram lá de Alabama. Então, pode ser que a gente esteja vendo uma das situações mais tristes que a gente vê daquelas situações em si. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda tenho esperança que consiga render alguma coisa agora em 2024 que mostre alguma tendência de melhora para os próximos anos. Eu concordo. Eu só acho que é difícil pra imaginar, assim, porque, tudo bem, tem um exemplo clássico que é o Josh Allen, né, que foi um dos piores quarterbacks titulares da NFL em 2018, 2019 e virou candidato a MVP em 2020, né, mas o Josh Allen tinha as ferramentas físicas, né, então é difícil pra mim pensar no mundo que um cara que jogou tão mal quanto o Bryce Young em 2023 vai ser o cara que a gente esperava pré-draft, né, eu acho que ele tem condições e eu acho que ele vai jogar muito melhor, mas acho que a gente tem que repensar um pouco no teto dele, e isso não é uma piada em relação à altura dele. Meu outro perdedor é o Cleveland Browns, que eu acho que teve um momento da temporada que parecia que ia ter uma grande história com o Joe Flacco, ia longe dos playoffs e tal, mas a mágica acabou e agora eles se veem novamente no mesmo dilema da última off-season, que eles estão amarrados com o pior contrato dos esportes dos Estados Unidos, que eles não têm como sair. Ainda estão devendo escolhas para o Houston Texans na troca pelo Deshaun Watson, e é um buraco que a equipe não tem como sair. Não tem outro. Eles vão ter que entrar em mais uma temporada achando que o Deshaun Watson vai poder recuperar a forma dele pré tudo que aconteceu, e isso cada vez vai ficando mais improvável. E eu acho que é uma das equipes que eu acho que entra com mal, assim, energia negativa na próxima temporada, né? Porque é difícil imaginar que se o Deshaun Watson não tiver uma volta milagrosa ao que ele era no Houston Texans, não fecha essa conta no Cleveland Browns, né? É um time que tá num buraco aí, tá num buraco pelos próximos anos. Mas, enfim, tem mais um perdedor seu, né, Felipe? Tem mais um perdedor meu. Meu segundo perdedor são as Analytics, cara. As Analytics esse ano foram um perdedor porque elas apanharam muito. Elas apanharam muito de forma injusta. Elas saíram como uma grande perdedora dessa temporada de forma injusta. A instituição Analytics, né? A instituição Analytics, elas saíram de uma forma injusta, porque elas ficaram em xeque nessa temporada de uma maneira que, assim, eu não me lembro delas ficarem em xeque, porque a gente vinha de anos, assim, de várias temporadas, de vários anos, em que essa ciência de dados, essa instituição de você colocar mais inteligência em campo, né, de você utilizar mais dados, de você tomar decisões mais inteligentes em campo, ser mais, assim, parecia que estava vindo no mainstream. Mas nessa última temporada virou um rechaço muito grande, assim, de personalidades de mídia da NFL, de técnicos da NFL, e que eu não me lembro de ter acontecido. E agora culminou nessa final da NFC de um negócio que eu achei absurdo. Então, assim, vai ser um ano agora, 2024, que eu tô bem curioso para ver qual que vai ser a consequência disso. Se os times realmente vão retroceder nisso, ou se vão esquecer, tipo, vão apagar o que aconteceu e vão continuar avançando. Porque assim, se retroceder, vai ser Idade Média, Idade das Trevas, porque é um negócio bizarro, porque a gente vinha numa atuada muito boa de evolução de jogo de NFL, de futebol americano, que pode estar sob risco real. Então, as Analytics para mim, uma grande perdedora aqui dessa temporada, por conta desse rechaço que vem acontecendo nessa temporada. Cara, eu acho que isso é só o barulho do último jogo, né? E se você inverte a ordem das partidas, o Kansas City Chiefs ganhou sendo super agressivo em quarta descida, né? E não só em quarta descida, né? Mas teve a terceira descida que eles passaram, que
o consenso dos football guys era de correr com a bola pra manter o relógio andando e tal. Eu acho que é muito barulho desse último jogo, Lions e 49ers, e eu acho que tem muita gente muita gente que já era indisposta em relação aos números, porque não entende e porque acha que tá ameaçando o esporte, né? E é aquela coisa que, do final do Moneyball, né? Não tá ameaçando o esporte, tá ameaçando a forma como eles entendem e o trabalho das pessoas, né? Acho que a gente continua avançando em termos de os times cada vez mais tomando decisões corretas em quartas descidas, em situações de field goal, de passar em early downs e tal. Eu acho que a gente tá na direção correta. Eu não acho que a gente vai retroceder, não. Eu acho que a gente vai continuar. Acho que é um caminho sem volta, né? Porque você pode espernear e tal, mas os números estão aí. Os números estão aí e mostram que é a forma certa de você tomar decisões e você vai ter um desempenho melhor você seguindo a matemática. Eu acho que não tem como retroceder, não. Acho que a próxima semana a gente acha que não vai estar falando. É muito o Mike Florio lá do Pro Football Talk, que é insuportável, né, falando sobre isso. Mas eu não acho que vai ser um problema, não, muito grande. Mas enfim, sigam o Felipe, @oquarterback, leiam os artigos dele no Valor Econômico. Felipe, boa sorte no jogo lá dos produtores de conteúdo da NFL e até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Tomara que eu não me machuque, que eu não quebre nada, que eu não vá a óbito, que eu continue participando aqui do podcast em próximas oportunidades. Pô, se você conseguir quebrar um osso jogando flag football, pelo amor de Deus. Ah, não sei. Nunca joguei, então veremos. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, ouvintes. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira com um episódio exclusivo para apoiadores e na madrugada de domingo para segunda com um episódio novo. Mesmo sem rodada vai ter um episódio novo, convidado especial. Normalmente eu não anuncio porque de vez em quando dá algum problema e não consegue gravar e aí eu tenho que chamar outra pessoa, mas se tudo der certo, meu xará Gabriel Golim vai estar participando do podcast de domingo para segunda. Então, até lá. Tchau!